O livro selado, Palavras de Moroni. Versículo 1. E agora, eis que desejo falar algo para aqueles que chegarão a ter em suas mãos as palavras deste livro, após o Senhor estender seu braço sobre os gentios nos últimos dias. Pois eis que haverá muitos dentre os gentios e também dentre os judeus, que não endurecerão o coração em relação às palavras deste livro, sobre o qual Nefe profetizou, quando este livro for revelado aos filhos dos homens e for escrito para os gentios e selado novamente para o Senhor. Segundo Nefe 28:32. Versículo 2. Mas eis que muitos acreditarão nas palavras deste livro e se regozijarão por saberem que procede da mão de Deus. E de seus olhos cairão as escamas da escuridão que os impede de ver em sua plenitude a verdade enviada dos céus. E antes que se passem muitas gerações, começarão a coligar-se no verdadeiro conhecimento e tornar-se um povo puro e agradável aos olhos do Senhor sobre toda a terra habitada. Versículo 3. E acontecerá que o Senhor Deus começará novamente sua obra sobre todas as nações, tribos, línguas e povos para efetuar nestes períodos de tempo, já antes determinados pelo Senhor, a plena restauração de todas as coisas das quais Deus falou por intermédio de seus servos, os profetas. Segundo Nefe 30, do 6 ao 7, e Atos 3, 19 ao 21. Versículo 4. Eis, portanto, que é nesses dias que o Senhor convida seu povo: vinde a mim, ó vós gentios, e mostrar-vos-ei coisas maiores que estas, sim, o conhecimento que está oculto por causa da dureza de seus corações. Vinde a mim, ó vós, casa de Israel, e vos será revelado coisas grandiosas que o Pai vos reservou desde a fundação do mundo, e que não chegaram a vós por causa de vossa incredulidade. Versículo 5. Eis que vos é chegado o tempo para rasgardes este véu que vos leva a permanecer neste tão terrível estado de iniquidade e dureza de coração e cegueira de mente. Pois as palavras que vos chegam deste registro, o livro selado de Mórmon, são como a ponta dura do malho que despedaça a dureza da rocha que reveste vossos corações empedernidos por vossas tradições. E como o fogo do fundidor que refina e purifica as imundícies de seus pensamentos manchados pelos preceitos dos homens. Éter 4, do 13 ao 15, Jeremias 23, 29. Versículo 6. Nesses dias o Senhor vai estender sua mão pela segunda vez a fim de recuperar o seu povo que é da casa de Israel e efetuar uma obra maravilhosa no meio deles, com a finalidade de recordar os convênios que fez com os filhos dos homens, e para que se cumpram as promessas feitas a Nefe, no que diz respeito aos descendentes de Leí, seu pai, a fim de recuperar os remanescentes de sua semente, e para que as palavras deste livro, descrito pela semente de Nefe, chegue até a semente de seu pai nos últimos dias e ao conhecimento da casa de Israel. Segundo Nefe 29, 1 e 2. Versículo 7. Eis que sou Moroni, filho de Mórmon, e meu pai era descendente de Nefe, que era filho de Leí, nosso patriarca, o qual era filho de Safã, proveniente de uma família escriba do reino de Judá, e procedente da tribo de José, mediante a descendência de Manassés. Assim como se lê na genealogia de Leí,
de acordo com seus próprios registros descritos na primeira parte destas placas que meu pai, Mormon, compilou. Alma 10, versículo 3. Versículo 8. Safã era secretário escriba do rei Josias, nos dias em que Ilquias, o sumo sacerdote, encontrou sob o altar do templo em Jerusalém os antigos registros de Moisés. E dentre eles o livro da lei e o próprio livro selado das coisas que Moisés viu quando foi arrebatado a Sião Celestial. 2 Reis 28, versículo 8. Hebreus 12, do 20 ao 23. 1 Nefe 19, 23. Moisés 1, 40 ao 42. Versículo 9. Se deu então nos primeiros dias do reinado de Zedequias. Portanto, Lei voltava de Babilônia juntamente com Gemarias, filho de Ilquias, quando juntos foram comissionados pelo rei de Judá a ir até Nabucodonosor, rei de Babilônia. E nisto levaram consigo uma carta de Jeremias, o profeta, destinada aos anciãos, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo exilado na terra de Sinear. Que o Senhor lhe apareceu em uma coluna de fogo e depois desse evento ocorrido, nunca mais foi chamado por seu nome de nascença, Elazar, mas passou a ser conhecido pelo nome que Deus lhe chamou, Lei, que corresponde a uma abreviação de Eliacibe, cujo significado quer dizer por meio de quem Deus restaura. Jeremias 29, do 1 ao 3. Versículo 10. Eis que eu, Moroni, sou o mesmo que relatei anteriormente, que se possível dar-vos-ia a conhecer todas as coisas, mas fui instruído a selar os registros de meu pai juntamente com aquele que o Senhor me pediu para escrever sobre o que o irmão de Jared viu. Porque as coisas que ele viu estão além da compreensão dos gentios, até que se arrependam da sua iniquidade e se tornem puros perante o Senhor e comecem a exercer fé no Filho de Deus, como fez o irmão de Jared. Versículo 11. Não obstante, me foi ordenado pelo Senhor a separar em 3 conjuntos o registro inteiro contido nas placas de Mormon, a fim de serem revelados em 3 períodos de tempo. Versículo 12. O primeiro conjunto é um apêndice preparatório do segundo, e o segundo do terceiro. O primeiro serve para construir uma aliança entre Deus e os gentios através do arrependimento e constitui-se em um registro aberto a ser dado em preparação dos povos para se compreender coisas maiores quando forem reveladas. Versículo 13. E se eles não endurecerem seus corações quando a segunda parte vier, eles não só conhecerão os mistérios de Deus através da primeira parte, mas também receberão mais, um pouco aqui, outro pouco ali, linha sobre linha, preceito sobre preceito, até se conhecer os mistérios de Deus através da revelação da segunda parte, para a compreensão de todas as coisas relativas à sua igreja nos últimos dias. Alma 12, 9 e 10. Versículo 14. Eis, porém, que o inverso ocorrerá.